Gostaria de agradecer ao Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, da gente poder se reunir, falar um pouco da sua palavra, Quero convidá-los à primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Texto muito bonito, irmãos, que nós vamos passar aqui. Nós vamos entre outras palavras, eu diria que é um tempo que a gente está vivendo, a gente pode se encaixar muito bem dentro desse tempo que nós estamos vivendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. O título da nossa mensagem é Uma Viva Esperança pela Fé. Certo? Nós estamos falando aqui de uma esperança que é viva, não é morta, mas que ela vai ser alcançada por meio da nossa fé. Tá certo? Versículo 1 e 2, o apóstolo Pedro começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, vamos pensar nessa carta. Vamos pensar o que nós estamos encontrando aqui, o apóstolo Pedro escrevendo. Você percebeu que ele começa dizendo que esta carta deve chegar aos estrangeiros dispersos. É isso que nós encontramos aqui no versículo 1. Então, Pedro chama seus leitores, de estrangeiros. Ou seja, um povo que não somente estava longe da sua pátria, porque é assim que é estrangeiro, morando num lugar onde ele não nasceu. Pedro, então, está escrevendo essa carta para essas pessoas em várias regiões aqui, conforme nós vimos, e não somente por estar longe da sua terra natal, mas eles também estavam dispersos. Dispersos espalhados, irmãos. Veja como que é o negócio. Agora, pense nisso você. Provavelmente que o motivo pelo qual eles estão estrangeiros numa terra, nesses lugares mencionados, e dispersos, era por conta de perseguição, irmãos. Provavelmente é por conta de perseguição. Alguma perseguição que eles sofreram, por isso que levaram eles. Tanto que, se a gente for antecipadamente ao versículo 6, o apóstolo continua dizendo: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Então, esta carta tinha o objetivo de encontrar esses irmãos longe da sua pátria, distantes do lar. E o objetivo da carta, levá-los a continuar caminhando para o seu verdadeiro lar. Nós estamos falando do lar espiritual, irmãos. O objetivo da carta é continuar a fazer com que esses irmãos, peregrinos, estrangeiros, dispersos, mas que continuem caminhando até a chegada do nosso lar, na promessa do lar que ele vai fazer daqui a pouco para a gente. Diante deste quadro, a gente não sabe necessariamente como que é, por que motivo estavam estrangeiros e dispersos ali, mas diante desse quadro eu fiquei pensando como a gente vive dias sossegados. Como nós estamos vivendo dias confortáveis. Nós levamos nossas vidas como se nunca fôssemos sair deste lugar. Como se um dia o Senhor não fosse nos tirar daqui. Nós vivemos plantados aqui. Plantamos os nossos pés, edificamos como se essa terra, de fato, esta terra fosse a nossa terra natal.
Sinceramente, é assim que eu vejo a gente fazendo com uma maneira tão robusta, tão forte. Nós somos daqui e não queremos sair daqui. O verso 2, conforme nós lemos, o apóstolo Pedro então começa dizendo aos estrangeiros despertos, mas ele coloca uma palavra aqui de começo: eleitos. Eleitos, irmãos, é selecionados. Eleitos é escolhidos por Deus. Podem ser judeus aqui? Podem ser, estão dispersos, estrangeiros em outra terra. Mas é importante a gente olhar no começo dessa carta que Pedro não se diz, eu sou Cefas, ou seja, o nome que ele tinha como judeu. Ele diz, eu sou Pedro. Ou seja, esse é um nome gentil que lhe foi dado, um nome grego que lhe foi dado. Então, parece que ele está escrevendo realmente não só para judeus, talvez para alguns judeus que estão dispersos também, mas também para os irmãos. E ele fala de eleitos, irmãos, selecionados. Agora, vamos imaginar a vida daqueles irmãos se de fato eles estavam sendo perseguidos ou passando por várias tentações, conforme nós vimos no versículo 6. Que conforto eles puderam, quando tiveram a oportunidade de ler essa carta, que conforto eles tiveram para suas vidas. Eu sou um escolhido de Deus. Sabe, você já parou para pensar isso na sua vida? Sabe, dentre todos, dentre muitos, eu sou um escolhido de Deus. Então, esta palavra ela tem fundamento diante da labuta desses irmãos. Meus irmãos, a soberania de Deus, ela não diz respeito apenas à condução da nossa vida neste mundo. A soberania de Deus, o que Deus faz, é desde a nossa salvação. É Ele quem prepara a salvação, é Ele quem nos chama para ser seus servos, por meio da sua palavra. Então, se há uma conversão, nós vamos ver melhor, é porque Deus tocou, é porque Deus, por meio do seu Espírito, tocou na vida de alguém, para assim receber a Cristo, para assim entender do Evangelho e abraçar e não querer sair mais. Essa era a condição daqueles irmãos. E Pedro está lembrando. Lembrem que vocês são escolhidos de Deus. Verso 3, ele continua dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, não há outro meio pelo qual o homem pudesse ser gerado de novo. Quem faz isso em nossas vidas é Deus. Talvez vocês conheçam pessoas que se interessam por mudar suas vidas, mas não mudam os seus corações. Quem faz isso é Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nos fez nascer de novo, nascer em Cristo. São essas as palavras do apóstolo para aqueles irmãos. Amados, é a misericórdia de Deus que salva o pecador. Não é porque ele é bom, não é porque ele é bonito, não depende da sua nação, do seu sexo, depende da misericórdia de Deus. E o apóstolo está lembrando disto para falar desta misericórdia e para falar desta nova condição que eles estão vivendo. Misericórdia, irmãos, é que um dia nós não vamos receber o que nós merecíamos receber, por conta dos nossos pecados, das nossas vidas erradas que nós tivemos. Deus vai, essa misericórdia entra aqui, onde não vai me permitir
receber o que eu de fato mereço receber. Isso é misericórdia. Aos Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Percebeu? Não é porque mudou o comportamento, não é porque no meio do caminho esse homem mudou o seu jeito, por isso Deus salvou. Ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida novamente, estando nós nessa condição. É bonito que Pedro está dizendo, nos gerou de novo, no versículo 3. E ele está falando de um novo nascimento. Lembra da passagem de Cristo com Nicodemos? Evangelho de João, capítulo 3. A Bíblia chama Nicodemos de fariseu, príncipe dos judeus. Versículo 1. Ou seja, um religioso. Um religioso. Tanto era religioso que a hora que ele resolve procurar a Cristo é de noite, para que os outros não ouvissem. Porque às vezes é assim que as pessoas agem, né? E chegou com aquela conversa mole para dizer, então eu sei que o senhor só pode ser mestre, porque o que o senhor faz, se não for por Deus não tem como fazer, né? Aquelas palavras. Jesus cortou ele logo e disse, olha, Nicodemo, eu vou dizer uma coisa para você. Se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, viu? Ele, a princípio, nem entendeu. Não sei se entendeu depois. Mas como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? É disso que o senhor está falando? Mais ou menos assim? Ele disse, não. O que é carne, o que é espírito, versículo 6. O homem precisa nascer pelo Espírito. Essa é a participação de Deus. É essas palavras que o apóstolo Pedro está enviando por meio de uma carta, não sei quanto tempo chegou. Eu sou do tempo que a carta demorava 20, 30 dias para ir para um lugar para o outro. Aqui provavelmente muito mais, né? Mas não tem problema. Ela ia chegar e ia confortar aqueles irmãos. Irmãos, o nascer de novo está falando de um formato, não um formato, um molde humano, sabe? Não é o que meu pai fez. Isso é Deus quem faz na vida da pessoa. Mas ele dá sequência, nos gerou de novo, versículo 3, para uma viva esperança. Esse é o nosso título, uma viva esperança, ou seja, algo que nós estamos esperando, só que é por a fé que recebe. Então ele está dizendo, olha, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, provavelmente um dos maiores temores dos homens. Quando eu falo dos homens, eu falo das mulheres também. Morrer. Está cedo, né? Passa outro na minha frente. Todo mundo tem medo de morrer. Parece que tem medo de morrer. Mas a promessa está embutida nisto. Começa pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a gente tiver que ter acesso a essa promessa de Deus, é depois da nossa vida. Depois dessa vidinha aqui. Tá? Eu às vezes fico pensando que nessa questão de epidemia que nós estamos vivendo, parece que os crentes estão mais com medo do que o mundo. O mundo está cheio de piada, não sei o que e tal. Os crentes, não pode nem chegar perto. Eu estou vendo que, eu sei que é bom a gente ter preocupação, a gente tem que ter preocupação, a gente tem que ser zeloso, de todo cuidado, mas às vezes eu fico pensando que isso talvez esteja passando na frente da nossa fé. Deus queira que não. Então ele continua para uma viva esperança. Para essa esperança é necessária fé. Se a gente estiver esperando sem fé, irmãos, nós não vamos receber. Nós precisamos ter certeza que depois dessa vidinha difícil aqui, conforme o versículo 6, a vida deles
talvez fossem pior do que a nossa, mas é de labuta, não é? Nossa vida eu já cheguei à conclusão que é de labuta. Eu concordo, vou começando a concordar que Salomão tinha razão, que a vida é vaidade. E para esta esperança é essencial fé. Agora vamos pensar no apóstolo Pedro, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, eu fico imaginando que toda a esperança de Pedro tenha morrido junto. Até pela reação que eles tiveram, E Pedro parece que era principal ainda, porque Pedro negou a Jesus. Imagina aquela cena lá, no dia do julgamento, da condenação de Jesus Cristo, e ele até a cruz. Pedro, não, eu não, aí eu vou junto até onde precisar. E ele nega 3 vezes. E o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Mestre é levado na cruz. Sem nenhuma reação, aquilo para ele deve ter sido... Eu imagino que a fé do apóstolo Pedro deve ter ficado pequenininha. Pequena demais. Até a hora que veio aquelas mulheres trazendo aquela notícia tão especial. O Senhor Jesus ressuscitou. Mas tem uma observação que, procurando nos evangelhos, a gente encontra o evangelho de Marcos. Marcos escreve um detalhe lá, diferente dos outros evangelhos. Quando o Senhor Jesus ressuscita e as mulheres entram no túmulo, então aquele homem de branco, Marcos fala, um jovem de branco, diz para elas, olha, ele ressuscitou, não está mais aqui, já foi adiante de vós. Avisa os discípulos para que vão para Galileia, E ele está indo na frente. Mas Marcos diz o seguinte, avisa os discípulos e a Pedro. Vê que detalhe, irmão. Vê que detalhe. Não sei se ele foi o mais abalado, sabe? Não sei. Não sei, eu quis ajuntar isso para a gente ver. A fé dele ficou pequena demais. Igual a nossa fé, Às vezes a gente está bem, mas tem horas que é bravo. Avisa o Pedro. Então, quando isso chegou para ele, irmãos, Pedro precisava ouvir isso. Todo aquele significado foi muito especial para Pedro. Foi como reanimar a sua esperança que talvez estivesse caída. Foi como fortalecer aquele homem, de tal modo que agora ele poderia escrever para esses irmãos. Falando da fé. Falando da esperança, mas falando da fé. Agora ele poderia dar um conselho àqueles irmãos. Então, o testemunho de Pedro era fundamental para esses irmãos que estavam naquela labuta. O testemunho de Pedro é fundamental para nossas vidas aqui, olha. Nós que estamos aqui nesta noite. E para os nossos irmãos espalhados por esse mundo afora. A esperança é real, irmãos. A esperança, ele vai falar mais ainda aqui. Ele vai falar de salvação. Ele vai falar de herança. O testemunho de Pedro é real, é fundamental, é vital para as nossas vidas. Verso 4. Ele está dizendo, nos gerou de novo para uma viva esperança, versículo 3, Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Uma herança, geralmente, ela só chega para o herdeiro quando o testador morre. É assim que funciona nesse mundo. Não, o pai morreu, agora nós vamos repartir e tal. Às vezes o pai deixou um testamento, só é aberto depois que o pai abre, normalmente. E tem um outro detalhe, irmãos.
E tem um outro detalhe. No mundo que nós vivemos, às vezes o testamento ele é questionado. E o resultado pode ser mudado, anulado, né? De repente o pai, não, essa casa eu quero que fique para o filho mais velho. E não, porque... E todo mundo quer e muda. Mas, meus irmãos, eis aqui aquele cuja vontade e testamento são invioláveis. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nada vai mudar do seu testamento. Ele está dizendo que nós somos eleitos, escolhidos. Ele está dizendo que Deus usou sua misericórdia e nos gerou de novo. Ele está dizendo que Cristo ressuscitou e Ele está falando que tem uma herança para a gente receber. Ele vai executar o seu testamento. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso diante desse mundo tão corrupto que nós estamos vendo. Um país tão rico como o nosso, dinheiro não dá para nada. Como é maravilhoso saber que a nossa herança está guardada. A Bíblia diz guardada, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para a gente. E vou dizer uma coisa para vocês, isso não é tudo. Olha o versículo 5. Vamos só acompanhar. Nos gerou de novo, versículo 3. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé, olha a fé, estais guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Percebeu, irmãos? Então não é somente que nós somos eleitos, não é somente que houve uma misericórdia de Deus sobre nossa vida para nos gerar de novo, nos fazer novamente agora um servo dele. Não tem somente uma herança, mas tem também uma proteção. É isso que diz o versículo 5. Não é somente isso tudo. Os herdeiros também são protegidos aqui na terra. Percebeu? Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para receber a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Isso é mediante a fé, início, que mediante a fé. Esta palavra eu imagino que foi um refrigério para aqueles irmãos. Meus irmãos, nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos nos manter salvos. Vê como que a gente é. Mas nós somos guardados no poder de Deus. Guardado é vigiado por Deus. Guardado é protegido. É preservado. Guardado é não perder, quer dizer, ele não vai nos perder. Evangelho de João, voltem um pouquinho se estiver acompanhando na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, verso 39. Olha as palavras do Senhor Jesus, quando se fala de guardado. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Como é maravilhoso isso, irmãos, independente das nossas fraquezas que nós vivemos. Como é maravilhoso isso, da gente ver esse cuidado de Deus. Agora, a pergunta que fica, talvez alguém resolva fazer esta pergunta. Mas como é que nós podemos ter certeza disso tudo, não é? É mediante a fé.
é mediante a fé. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que se esperam. E continua, é a prova, olha que palavra, irmãos, é a prova das coisas que não se veem. A fé está no coração do homem que foi gerado por Deus. Isso é maravilhoso. Meus amados, a fé destrói dúvidas e incertezas que nós temos. Como é maravilhoso estar certo das promessas do Senhor nosso Deus, desta salvação que Ele está falando aqui no versículo 5, para a salvação. Como é maravilhoso, salvação já prestes a revelar, diz o texto. E eu fiquei imaginando isso. Se o apóstolo Pedro escreveu essa carta há quase 2000 anos, dizendo que a salvação já estava prestes a se revelar, imagina hoje, irmãos. O nosso Senhor Jesus está chegando, irmãos. O nosso Senhor Jesus já está preparando o seu exército para vir tomar conta disto. Se nós tirarmos por Brasil, ele já deveria ter vindo, né? De anarquia que nós temos nesse país, de todos os sentidos. Idolatria, corrupção e tudo mais que a gente encontra nesse nosso Brasil. É certo que o Senhor Jesus está muito perto e nós devemos manter pela fé a nossa esperança nele. Versículos 6 e 7. Em que vós... ele está contando então que nós fomos gerados de novo. Ele está falando da misericórdia de Deus, ele falou de uma herança, e ele falou que nós somos guardados no poder de Deus. Agora ele então está dizendo, em que vós grandemente vos alegrais. Quer dizer, tudo isto, né? Neste cardápio que ele deu, que a gente se alegra. E continua dizendo, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele dá motivos para aqueles irmãos então continuar sua alegria, né? Continuar fervorosos, continuar correndo, não sei, fugindo, não sei, mas que estava próximo à grande vitória. Mas ele ainda diz, olha, mas importa, ainda importa por um pouco. E nós não sabemos quanto tempo durou esse pouco para aqueles irmãos, viu? Não sei. Não sei quanto tempo mais, se estavam sendo perseguidos, se foram encontrados, se tiveram que passar por situações ainda piores, não sei. Mas, tanto para aqueles irmãos quanto para nós, esta prova de fé é o que o texto diz, será. Sabe essa labuta que nós temos, irmãos, com a nossa fé? Essa prova de fé será como louvor e honra e glória no dia de Cristo. Como é maravilhoso isso. Sabe aquela dureza que a gente passa? Sabe aquelas situações difíceis que nós passamos e que a gente pela fé continua labutando? Isso no dia de Cristo vai ser louvor, honra e glória para o nosso Senhor, por ver que a gente passou por isso.
É o que o apóstolo está dizendo. E de uma maneira que a gente entende ainda mais, ele está dizendo mais preciosa do que o ouro diante de Cristo. E às vezes a gente fica juntando, né? Ora o ouro, ora o real, não sei se alguns o dólar, né? Porque isso aqui não perde o valor. Ele coloca o ouro. É esse o peso que vai ter diante de Cristo por conta da nossa fé, meus amados irmãos. A nossa fé que continua. A fé dos nossos irmãos, como o irmão João, como a irmã Iracema, o irmão Pedro, que já está ali, né, com o cabelinho branco também, irmão Sebastião, né, que vai continuando, sabe? A morte vem chegando, não tem problema, nós vamos continuando e com fé e com esperança, isso vai chegar, como diz o texto, como louvor e honra e glória no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas tentações dessa vida, irmãos. Quantas tentações nessa vida. De todas as formas, nós as encontramos. Mas quando elas são combatidas pela fé no nosso Senhor, então ela vai se tornar louvor, honra e glória para o nosso Senhor. Versículo 8 e 9. Ele termina falando na revelação de Jesus Cristo, o assunto agora é ele, o qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Interessante como que é o negócio. A verdadeira fé, ela não depende da gente ver ela, não tem como ver ela. Mas ela não é uma fé cega. Como que é interessante. Só para vocês chegarem na mesma conclusão, Abraão tinha esta esperança de fé, quando diz o texto, esperava a cidade do qual o artífice e construtor é Deus. Aos Hebreus capítulo 11, verso 10. Moisés também tinha esta esperança de fé, quando, conforme diz o texto, ficou firme como vendo o invisível. Aos Hebreus capítulo 11, verso 27. E nós também, meus amados irmãos, nós devemos ter essa mesma esperança pela fé. Como se os nossos olhos pudessem ver já. Como se as nossas mãos pudessem apalpar já. Porque é por meio desta vista espiritual, ou desta visão espiritual, que o crente vai aguardando, não sei que tempo, não sei se é pouco tempo, não sei se é bastante tempo, para alguns mais, para outros menos, é que nós vamos aguardando a bem-aventurada esperança que o apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 13. A bem-aventurada esperança é a volta do nosso Senhor, trazendo para nós a nossa salvação eterna. Salomão escreveu assim, para a gente terminar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você vê que isso é contrário ao mundo? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, do que o começo delas. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Então, a salvação é o fim, é o nosso alvo, pela fé. Melhor é o fim, melhor é a salvação que está por vir, do que toda essa nossa vida. E a nossa fé é que vai nos levar lá. Para termos uma alegria exultante
Esta alegria exultante virá quando o crente alcançar, conforme está dizendo o versículo 9, alcançando, ou seja, tomar posse pela fé desta tão grande salvação. Que o Senhor pudesse nos fortalecer e nos animar e aumentar a nossa fé para a gente continuar crendo nele. Em nome de Jesus. Amém. Amém.